Fala pessoal, eles que lutem no ar, eu sou o Gabs e hoje o papo é sobre novela, vale tudo, dramaturgia, um convidado de garbo e elegância. E olha que eu não falo isso sempre, né, João, que tá operando as picapes por aqui. Antes de eu falar com o meu convidado, fazer um momento LinkedIn dele, eu tenho um recadinho pra vocês. Se você quer aparecer para mais de 330 mil pessoas das nossas redes sociais aqui, eu deixei aqui um e-mail para você mandar pra gente, mandar sua marca para patrocinar e apoiar o Eles que Lutem, que é um conteúdo feito na unha. A gente fala que é artesanal, né, João? Mas é porque é feito na unha mesmo, feito na raça. Então, quer aparecer nos cortes do Eles que Lutem, durante o episódio, patrocine o Eles que Lutem, você vai ajudar um criador de conteúdo e também a sua marca. Bom, vamos agora para a bio do convidado, porque o nosso convidado, ele dá o que falar. Ele dá o que falar, que ele não tem papas na língua e eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente que tem opinião firme. Ele é ator, já atuou na série Um Contra Todos, Impuros, na infância de Romeu e Julieta, mas ele vem bombando e incomodando os globais nas suas redes sociais, fazendo análise da atuação do pessoal de Vale Tudo, da dramaturgia inteira da Globo. E olha, ele que faz o pessoal lutar. Então seja muito bem-vindo ao Eles que Lutem, João Salles. Aê! Obrigado, muito obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre isso, algo que eu sempre discuti com os meus amigos e quando eu trouxe para as redes sociais acabou tendo esse efeito que é maravilhoso, porque sempre teve dentro aí dos meus objetivos de vida, né, com a atuação. Era um objetivo de vida bem maior que eu não achava que eu ia estar exercendo tão cedo. Eu achava que era uma coisa que eu ia deixar para falar quando eu tivesse mais velho. E aí acabou acontecendo. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo espaço, né? Aqui vocês têm muita força aí com o podcast de vocês e é um prazer estar aqui podendo trazer alguma coisa de interessante. Eu já falo que eu sou fã de carteirinha. Ali no Instagram do João, eu fico nos stories, já aparece logo no início. Sabe, assim, quando você posta, já aparece, porque eu fico falando. A pessoa manda caixinha de pergunta, caixinha venenosa de pergunta, né? Que é pra você falar a verdade. E você não tem medo de se posicionar, João. Isso me chama muito. Você não tem medo de ficar mal visto pela galera da Globo? Que artista tem o ego inflado, hein? Mas aí me diga, se eu ficar mal visto, vai mudar o que na minha vida? Sabe quando você não tem o que? Você não, tipo assim, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai mudar absolutamente nada, porque eu tava fazendo um stories esses dias sobre isso. O mercado audiovisual, cruel do jeito que é, e corrompido como está, ele me ensinou a sobreviver sem precisar dele, sem precisar dessa galera, sabe? Então isso dá uma liberdade de que eu precisava, que era a liberdade de ser quem eu sou, ter as opiniões que eu tenho. Então sim, existe um risco de ficar mal, apesar de que eu vou falar para você que eu tenho aqui uma lista de atores e produtores e diretores da Globo que já tem meu celular particular, porque pediram meu celular para ficar conversando comigo sobre as coisas que eu observo lá. Então assim, e eles estão lá gravando novela agora e conversando comigo aqui. Então não é... Não é real isso. Obviamente que quem está acomodado, quem está estagnado, quem tem resistência ao que é novo, resistência ao que é bom, quem está ali por trambique e não por talento, com certeza vai ficar chateado comigo. Mas me diga uma coisa, eu já não, sabe, eu faço meu dinheiro, eu faço as minhas coisas sem precisar de ninguém. Pô, o que é que vai mudar na minha vida? Não vai mudar absolutamente nada. Maravilhoso. Eu gosto de convidado assim, que já fala mesmo e tem uma opinião forte. Então, antes da gente falar sobre dramaturgia, vale tudo, porque eu estou indignado. Eu não sou especialista como você, sim, mas eu sou a pessoa do sofá. Eu assisto. Sabe, eu sou a tia do sofá. E às vezes a opinião da tia também é a que mais importa pra emissora, demais, né? Mas você consegue dar voz àquilo que a gente olha e fala, nossa, não tá boa essa cena. Você consegue colocar a teoria ali muito bem embasada. Mas eu vi muitos comentários nos seus vídeos que tem uma galera que se dói. E falar quem é você, quem você pensa que é e você é quem. Eu quero que você conte assim, você é quem, né? Porque você estudou muito, fez pós-graduação em direção teatral, né? Eu quero que você fale um pouquinho do seu currículo, só pra galera não achar que você tá falando da sua cabeça também. E também, se tivesse, não teria problema nenhum. Minha resposta pra essa galera que pergunta se é quem, eu digo, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do meu interior, com todo respeito a Natal, né, que não é interior, mas é uma cidade pequena em comparação ao que é São Paulo, né?
É basicamente isso. E acho que assim, como você falou, a tia do sofá, as pessoas que estão assistindo, elas dão muito mais temperatura à obra do que eu que tenho estudo, de fato. E eu comecei esse movimento porque pessoas do sofá vinham conversar comigo diariamente perguntando minha opinião. João, mas tá meio estranho. Essa pessoa não tá meio assim? Porque eles queriam saber se a gente que tinha embasamento também tinha essa perspectiva ou se era eles que estavam meio errado. Então por isso que eu comecei a trazer essas análises, porque quem dá a temperatura é a audiência. É a audiência, não o fã-clube, tá? A audiência, porque o fã-clube nunca vai ver a obra, vai ver sempre o ídolo, né? Mas que não é a maioria também. A maioria quer estar ali porque quer se emocionar, porque tem um histórico bom de novela no Brasil, isso é um fato, se emociona, enfim. Mas eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 11 anos de idade, certo? Na minha escola, teatro de escola, tive sorte de ter 2 professores muito bem envolvidos com teatro. Uma professora fazia um teatro, vamos dizer assim, mais elaborado, esse teatro que a gente conhece, até um teatro mais burguês, né, da historinha, daquela coisa dos contos de fada, e o outro era já daquele teatro mais raiz. Então eu tive essa balança já quando eu entrei na escola. Depois, aos 16, eu fiz parte de uma escola de teatro amador chamado Centro Experimental de Pesquisa e Formação Teatral, acho que era isso, lá em Natal, ficava no Aeroclube ali em Natal, que também fechou. Professores Titiana Medeiros, João Júnior, Rogério, então era uma galera de peso ali no Rio Grande do Norte, faziam peças com os Cláudios de Shakespeare, por exemplo. Hoje tem o Grupo Carmim também, com a Quitéria, que todos deram aula ali. Então eu sempre tive aula com gente que respeita a atuação de uma forma e que está ali não por dinheiro. Você tem ideia, a gente pagava na época R$30 só para pagar a mulher que ficava na secretaria, sabe? Então assim, era uma galera que quando você entrava para ensaiar, se você não tivesse com roupa neutra, preto ou branco, você não podia ensaiar. Se você chegasse com um perfume um pouquinho mais forte, você não podia ensaiar. Se você chegasse atrasado, você não podia ensaiar. Porque tinha um respeito a quem estava ali. Quando eu vou para o âmbito Rio, São Paulo, somente Rio, tudo isso foi destruído. Mas aí eu vou depois, para me profissionalizar, eu ia ser advogado. Certo? Estudei Direito por 2 anos. Tive um grande acidente de carro, isso trouxe aquele momento de reflexão sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, se eu estou no lugar certo na minha vida, porque eu fazia umas viagens para estudar direito, inglês e tal, e eu sempre procurava logo um grupo de teatro ali, ou alguma coisa do tipo. Quando houve esse acidente, um tio meu que era envolvido com o meio, assim, ele tinha uma agência, ele fez, cara, por que você não deixa de se enganar? Vem para o Rio de Janeiro e fala para sua família que você quer ser ator. E vai estudar. E aí, assim, eu fiz, aos 20 anos, fui me profissionalizar no Rio de Janeiro como ator. Desculpa te interromper, mas esse acidente foi grave? Aquele acidente que a gente vê a luz, né? Vê a luz e fala assim, opa, se eu morresse agora, eu ia morrer infeliz. Foi um acidente. Eu virei o carro, fui perder total no carro, pra você ter ideia. Caramba. Eu tinha uns primos comigo dentro do carro e eu acho que minha maior decepção foi pensar que algum dos meus primos poderiam ter morrido na minha mão, por exemplo. Porque se eu morresse foi, né? Quem ia sofrer, quem ia ficar. Mas eu acho, né? Com certeza, minha mãe ia, meu irmão também. Pelo menos isso, né? Os dois. E minha avó na época, bichinha, coitada, ia sofrer muito. Mas se algum dos meus primos fossem na minha mão, isso teria sido um peso muito grande para mim. Graças a Deus ninguém se machucou. Mas naquele momento eu comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Qual o rumo que eu estou tomando? Eu não sou essa pessoa de fazer esse tipo de coisa. Tem alguma coisa de errado aqui, sabe? Sabe quando você está com energia demais e parece que a energia está focada na coisa errada e você vai para esse lugar mais destrutivo da sua vida. E aí eu fiquei reflexivo. Eu fiquei tão reflexivo, pra você ter ideia, que meus pais na época nem falaram nada comigo. Eles ficaram quietos, eu fiquei quieto na minha e ficou aquele clima assim de enterro, sabe? Porque eles também sabiam que eu não era aquilo ali, né? Climão instaurado, né? Total. E aí, foi um Natal em família, esse tio chegou e falou, cara, por que você não vem e tal? E aí eu disse, não, eu vou. E aí fui, abandonei o direito, falei com minha mãe, ela
Beleza, vá. E eu fui pro Rio de Janeiro me profissionalizar. Então você vê que desde novo eu já tive grandes mestres, né? Se você pegar uma Titi no João Júnior, uma Quitéria, que não foi minha professora direta, mas estava sempre por lá, são grandes mestres já do teatro para mim, né? Eles já traziam coisas ricas. O Cláudio Shakespeare, pra você ter ideia, um grupo Natal que faziam, eu acho que, eu não vou dizer que todas as peças, mas pelo menos todas as que eu vi eram de Shakespeare. Então era uma galera que lá em Natal, na época nem 1 milhão de habitantes tinha, a gente estava trabalhando Shakespeare, né? Então não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que pode fazer Shakespeare e sobreviver, uma companhia sobreviver há 20, 30 anos fazendo isso. Uma companhia sobreviver no Brasil já é um milagre, uma companhia de teatro. E sobreviver fazendo Shakespeare é assim, de você, né, tirar o chapéu, devia ser tombado, patrimônio, assim. Enfim, grandes mestres. Fui para o Rio de Janeiro me profissionalizar, lá eu fiz um curso técnico na CAL, Casa de Arte Laranjeiras, por 3 anos. Porque daí é ladeira abaixo, eu só vou encontrando gente maravilhosa no meu caminho. Tem um susto, como se é feito teatro no Rio de Janeiro, pelo menos dentro dessas instituições, eu tenho um pouco um susto, porque não é tão levado a sério com rigor que eu tinha no Nordeste. Te ensinaram, né? Exatamente, que eu tinha, né, que eu, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nessas instituições também encontrei verdadeiros mestres. Assim. Encontrei o David Herman, por exemplo, que é professor da CAL até hoje. Eu tive a sorte de fazer técnico com ele, pós-graduação em direção teatral com ele. E fiz o meu EAD, o bacharelado, também com ele. E é um cara que foi professor, foi aluno de uma aluna direta de Stanislavski, que é um russo que fez a Bíblia aí dos atores. Então ele teve alunos e o David foi aluno desse aluno. Então é um cara que vem assim de uma linhagem direta, de uma coisa que eu jamais teria acesso fácil, assim, entende? Um cara que ele é britânico, teve estúdio em Nova York e hoje ele é um dos grandes nomes lá da CAL, né? Então é um cara que eu tive uma sorte imensa de ter, assim, anos de acompanhamento com ele, poder absorver ali, um cara que conhece Chekhov, que conhece Stanislavski, que conhece Nelson Rodrigues, que é o escritor brasileiro, e que decupa todos esses textos de uma forma que a gente não vê feita por aqui, né, com profundidade, de fato. Então eu tive muita sorte. Aí a Camila Amado também, que apareceu aí na minha vida, respeitadíssima no teatro do Rio de Janeiro, amiguíssima da Fernanda Montenegro. Não achava a Fernanda Montenegro a melhor atriz do Brasil, por incrível que pareça, ela não achava, e a gente conversou muito sobre isso. Não achava. Eu discordo dela. Eu fiz uma crítica à Fernanda Torres, e a galera, toda vez que eu faço essa crítica, eu perco assim uns 200 seguidores, né? É uma limpeza que faz no meu Instagram. Não pode falar, não né? Pode. Porque aí entra também o fã-clube, né? A pessoa tá muito hypada. Mas você falou sobre grandes atrizes. Qual seria a Santíssima Trindade, assim, do Brasil? Do Brasil, Raul Cortez, Fernanda Montenegro e... dos antigos, assim, né? Você que manda. Tesão. Eu acho que Raul... É porque sempre vai ser injusto. Sempre. Eu acho que sempre vai ser injusto. Essa é a ideia da pergunta, viu? Você é bem injusta. Bem injusta. Sempre vai ser injusto, porque eu vou deixar muita gente, inclusive, que não era da minha época. E eu acho que eu vou citar um cara... já fico pensando em 2, não dá pra citar um só. Mas eu acho que o Rubens Correia é um cara muito interessante e talvez não é dado tanto valor para ele, mas ele é um cara que vem do teatro e de um teatro que não é fácil de fazer, que é o teatro do Arthur. Que é um teatro muito visceral, muito mal compreendido no Brasil. Assim, absolutamente mal compreendido no Brasil. Mas o Rubens Correia sabia fazer. E, infelizmente, depois de Rubens Correia, eu acho que ficaram poucos nessa linhagem. E era um cara que fazia... O Rubens Correia, você olha uns vídeos dele, todo mundo fica, teatro é diferente de TV, de câmera. Até certo ponto. Porque o Rubens Correia é um cara que ele podia estar no palco, você podia filmar ele de vários ângulos, e você podia estar na plateia, e era perfeito. Então é um cara que transcendeu qualquer técnica, né? Ao meu ver. Com o Arthur, que era um cara que já era é dificílimo de ser compreendido em questão de atuação. Assim, hoje eu ainda apanho muito quando eu vou ler um Arthur e tentar entender o que aquele cara está querendo dizer, porque é muito poético os escritos. E uma pessoa que não poderia deixar de fora é a Bibi Ferreira também. Bibi Ferreira. Não tem como.
Aí você vê como é injusto? Você pediu uma Santíssima Trindade, eu já tô na Santíssima Quadridade aqui, sei Mas lá. é que é muita gente boa, né? O Brasil muita produz. gente boa. Você fala sobre teatro, é o rolê que eu mais gosto, viu? Se eu tivesse mais É. grana, eu ia toda semana, ia todo dia. Sim, sim. Meu sonho é ser aqueles ricos que ficam pela Europa, teatro aqui pelo sim, Brasil, The assim. Globe, né? É, mas assim, a grande questão tem muita gente boa em teatro. Eu vejo que tem muito ator muito bom em teatro. E você fala, pô, esse cara devia estar na TV, né? É o que todo mundo que senta ali fala, esse cara... E aí a gente vai na televisão, não tem... Claro, com o maior respeito aos atores, mas tem muita gente ali que também que você fala, a atuação não me convenceu tanto. Por que você acha que isso acontece? Ah, cara, nós temos diversos fatores. Pergunta polêmica. Aí. Nós temos diversos fatores. Perceba que não é só que a gente não tem gente boa ali, a gente tem muita gente boa, mas eles estão pegando todos os melhores e botando para fazer elenco de apoio. O que é elenco de apoio? É aquela galera que fica ao redor da trama principal. Né? Então eles pegam os melhores, tipo um Júlio Andrade, Tatiana Tiburcio, Belize Pombal, e coloca para fazer... O que Belize Pombal, pelo amor de Deus, tá fazendo assistente do Alexandre Nero? Né? Não faz sentido, entende? Aí eles botam para ficar assim ao redor, ao invés de a gente desenvolver trama para essas pessoas e colocar os personagens principais como essas pessoas. E aí a gente pega os BBBs... Como é o nome daquela menina? Rafa Kalimann, né? Rafa Kalimann. Como que você pega uma Rafa Kalimann e dá um personagem para ela principal? Assim, acha ela muito novela. fraca? Não, para ficar muito fraca, ela tem que trabalhar muito. Ela tem que desenvolver muito. Muito. Como você dá um personagem, sabe, de carga para ela e deixa esses outros na periferia? Tudo bem que eu não tô falando da mesma novela, né? Mas como que você faz esse elenco? Então, a gente tem uma inversão aí de valores, né? Passa pelo comercial, passa porque quem tá fazendo, muitas vezes, a escolha dos atores não tem um olho para atuação, tem um olho para alguma outra coisa que eu não sei explicar. Tem uma questão de corrupção, né? Então a gente tem uma questão assim, polêmica, hein? Como assim corrupção? Agora você me pegou. Vamos lá. Antes se falava muito de teste de sofá, né? Que eu acho que nem é hoje mais esse o problema. Não acho. Hoje é tão escrachado que vai quem quer, e às vezes você dá uma namorada em alguém só pra estar ali, tudo já aproveita bem. Que tá solteiro. Se é solteiro, você vai, entendeu? E tá tudo ok. Mas hoje, por exemplo, você vai ter alguns produtores de elenco que o cara, além de ser produtor de elenco, ele é agente. Então, o produtor de elenco é aquele que procura o ator. E o agente é aquele que oferece o ator. Se essas duas atividades estão concentradas na mesma pessoa, o que acontece? Sim. Ela vai oferecer que atores? Ela vai oferecer os atores que ela agencia, né? Ou, no máximo, se não for para o mesmo projeto, eles vão ficar se trocando entre projetos. Né? O seu projeto, o projeto que você é diretor de elenco, eu ofereço os que eu agencio, e quando eu for diretor de elenco, eu pego os que você agencia. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma produtora que queria que eu parasse de fazer meus vídeos e que eu deletasse um dos vídeos, eu não vou dizer o nome dela, obviamente, mas, e com perguntas que eu fiquei assustado. Eu disse, como é que essa pessoa... Mas da Globo? Não era da Globo. Como é que essa pessoa com anos de carreira vem fazer perguntas desse tipo? Perguntas tipo, mas você sabe o que o diretor pediu para ela? Você sabe o processo que... Eu disse, eu não sei, eu não sou avaliador de processo, eu sou avaliador de produto final. Eu avalio o produto final, vocês que lutem, entendeu? Agora vocês que lutem, para saber da onde estava o erro. Não sou eu, né? Mas eu acho que o problema é esse. Quando você tem um sistema que está todo encaixadinho ali nessa troquinha de coisa, a gente tem uma espécie de corrupção, porque a gente não vê mais o talento. A gente vê uma troca de favores, muitas vezes. Não é 100% assim, eu não acho que são todas as pessoas que fazem isso, eu nem acho que isso seja algo proibido. Eu só não acho que é ético, né? Eu não acho que é ético. Eu acho que a gente devia abrir mesmo para os talentos e pegar a gente que fosse boa e botar os bonitos para fazer o elenco de apoio, entendeu? Os que estão ali só para ser bonitos, estão ali só para fazer a foto. Aqueles que estão se descobrindo na profissão, como foi o caso do Pedro Waddington, que estava se descobrindo. O cara vai se descobrir fazendo um papel principal na novela de Vale Tudo. É sério isso? Tem que se descobrir fazendo, por exemplo,
o cara que está na secretaria do hotel para receber quando a Odete Reutemann viaja, aí ele vai se descobrir. Vai se descobrir fazendo... Aí eu acho que não é legal. Entendeu? Ele foi como pessoa do sofá que eu falei assim, cara, não dá. Tá ruim pra Malhação. Eu sou o cara do sofá. Você acha que ele é o mais fraco do elenco inteiro, Pedro Washington? Eu acho, mas eu acho que ele é o mais fraco porque realmente ele não é ator de fato. Ele está se descobrindo, entendeu? A mãe dele falou isso. Ele está se descobrindo. Eu só acho que ali tem talvez um problema muito maior em quem deixou ele se descobrir naquele papel. E aí a gente sabe que tem uma questão de família ali, né? Ao redor. Do que dele, porque ninguém vai aprender a atuar do dia para noite, ninguém vai aprender a atuar fazendo um curso técnico durante 3 anos, que você tá ali muito mais pela pegação, muitas vezes, do que para fazer teatro, entendeu? Então, às vezes, nem acho que é ele, porque realmente ele tá se descobrindo, só devia estar se descobrindo num outro lugar, eu acho, né? Mas a empresa não é minha, não é mesmo? Não sou eu que decido, eu só estou dando aqui uma análise crítica sobre a parada. Mas assim, eu acho que tem outras pessoas ali que têm problemas maiores. E aí foi quando a gente chegou na questão da Paula Oliveira, quando a gente chegou na questão da Bela Campos, que aí sim, eu acho que temos um problema em questão da formação dessas pessoas. Eita, calma. Antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir momento público e gratuito. Você vai olhar na sua câmera da verdade, vai pedir o like pro pessoal, porque eu peço e ninguém deixa o like, não se inscreve no canal, mas usando a sua credibilidade de um crítico com estofo, com bagagem, eu acho que agora eles vão fazer. Então, por favor. Então vamos lá, gente. Gente, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações, dê o like, deixe seus comentários. Você acha que eu tô errado? Deixa no comentário aí que eu tô errado. Me xinga. Me ama, faz o que você quiser, use o poder que você tem, a liberdade que você tem, porque aqui hoje no YouTube e nas redes sociais, você não é só uma pessoa passiva, você tem voz também. Você bota suas vozes lá no comentário que a gente lê, e às vezes a gente até se ofende com o que você escreve, então fica à vontade e use isso. Boa, gostei. Fazendo uma análise do youtuber, você saiu bem como youtuber. Obrigado. Ó, você tá aprovado, tá aprovado. Você, ator. Fez Impuros. Vários papéis. Isso. Como vai ser você entrar num set e ter algum ator que você criticou no vídeo? Não faço ideia. Eu fingirei demência. Provavelmente vou me esconder um pouco e correr dessa pessoa. Mas faz parte do ofício, né? Eu não posso deixar de fazer... eu não posso deixar minha verdade de lado por um futuro que não existe. Né? Então, esse futuro eu entendo. Ele é hipotético, a gente sempre pensa, mas ele não existe. Né? Obviamente que, se um dia chegar a existir, o máximo, se essa pessoa quiser trocar uma ideia comigo, conversar comigo, eu irei conversar. Eu posso dizer uma coisa ainda mais polêmica? Por favor. Eu não sei se... É polêmico, era pra ser legal, mas eu acho que vai ser chato. Não, por favor. Se eu fosse a Paula Oliveira, eu não sei se eu deixaria de fazer o que eu tô fazendo. Eu não sei, real. Por 2 motivos, um bom e um ruim. Tá. O motivo bom, tá tendo muito engajamento pra ela. Muito engajamento. É a estratégia da Anitta, entendeu? Engajem, morram, se mordam. Eu não sei se eu mudaria. E segundo, porque eu acho que mesmo que ela quisesse mudar, ela não tinha como. Porque eu acho que ela não tem mais para entregar do que aquilo. Eu não acho mesmo que ela tenha. Entendeu? Então essa é a parte ruim. Mas eu não sei se eu mudaria muito não, porque assim, para ela pode estar chato, mas para a empresa que ela trabalha, eu acho que o engajamento está altíssimo. Senão ele não tinha posto lá o Baby, como é que é? Baby Reborn? Baby Reborn. Baby Reborn na novela e tal, porque eles estão atrás de engajamento. Então eu nem sei se ela mudaria. E um dia, se eu encontrasse em algum lugar, eu ia dizer, querida, segue firme. Tá tendo engajamento, use isso, ganhe dinheiro e vá. E depois tire umas férias em Londres e faça um curso de atuação, se der. Mas, João, a Paola Oliveira tá na primeira prateleira da Rede Globo. Ela Sim. é colocada nessa primeira prateleira. Você acha que ela não tem mais pra entregar porque ela é vista como uma das grandes atrizes, assim, pela Rede Globo. O que foi, João? O que foi?
Ela é colocada nesse patamar. Você acha que ela não está nesse patamar que a Globo coloca? Primeiro que é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque a Globo é um ser não pensante, a Globo não existe. Então a gente bota umas coisas na Globo, e quem é a Globo, né? Pra gente falar, Globo, você pensa isso mesmo? Quem que dá essa resposta, entende? Aham. Então eu acho que tem um lugar meio etéreo aí que a gente coloca as opiniões, né, da Globo. Mas não, eu não acho que ela tenha mais a entregar do que aquilo, porque o personagem da Heleninha, ele requer uma profundidade que eu teria que ser alguém a lá Renato Sorrah mesmo, Malu Gali. É uma coisa que, entenda que para você fazer uma Heleninha, você tem que saber ser uma pessoa feia. Você tem que saber ser um monstro. Você tem que saber tirar isso de dentro de você. Não dá para você fazer uma Heleninha se você passou uma vida fazendo a pessoa que vende shampoo. Entende? Que o cabelo está muito impecável, que a cutis está muito impecável. Você entende? Ali é um outro trabalho. Ali é um trabalho que um ator de teatro, inclusive, gosta de fazer muito. O ator de teatro, ele adora se ficar feio, né? E a Paola, os trabalhos que ela fez, indiscutivelmente, é o trabalho da mocinha bonita, desse melodrama brasileiro, onde você tem o mocinho e a mocinha em todas as novelas, em todos os lugares. Policial gata, que é durona, mas é bonita, né? Eu acho que até menos. A Paola, ela faz mais a delicada mesmo, né? A mocinha delicada, que os sentimentos são quebrados muito fácil. Então tem que ser uma menina que sabe chorar rapidamente. É mais nesse lugar, assim. O lugar da Heleninha é um lugar orgânico que para você entender, você tem que ter lambido o chão, sabe? Se você não passou por se você não tem dentro de você todo esse estofo emocional de algo que é muito trágico, porque você já viveu todas essas experiências na sua vida, dificilmente você vai trazer a profundidade para esse personagem, entende? Você vai ficar no superficial. Eu tava falando de uma... Caralho, muita coisa, me confundi agora. Quase que não sai, mas vamos lá. Eu tava falando de uma cena em que ela tá chorando e falando com a psicóloga dela, e ela tá dizendo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse ciclo que volta, que volta. Isso é conhecido como, eu acho que é a corrida dos ratos, né? Que é essa corrida que você não sai do lugar. E tem muita gente que acaba com a própria vida por causa dessa repetição. Porque é você sentir que você tá há anos preso num loop extremamente doloroso. Se um ator não sabe que lugar é esse, se ele não sabe acessar que lugar é esse, ele não vai entender o que a Heleninha tá falando. A Heleninha tá dizendo pra psicóloga dela assim, eu não passo de hoje. Você me ajuda? Porque eu não passo de hoje. Eu não quero ir pra casa sozinha, porque se eu for pra casa sozinha, eu não sei o que acontece comigo. É isso que ela tá dizendo. Você entende a profundidade da coisa? Eu não preciso de chorar para falar sobre isso. Não é sobre se espremer, chorar, se contorcer. Não é sobre isso. É sobre você entender que aquela mulher, ela tá vivendo no limite da vida dela, porque ela tem tudo. Ela tem absolutamente tudo. E a vida dela não tem sentido nenhum. Se eu não tenho essa visão sobre o personagem, não adianta, não vai rolar. Então, assim, não acho que era um papel, não acho que ela tenha isso para entregar dessa forma. Eu acho, estou dizendo que eu acho, pelos trabalhos que ela está fazendo, não por uma análise pessoal, pode ser que ela tenha tragicidade na vida dela e tal, e aí ela precisa de encontrar alguém que saiba tirar isso de dentro dela, né? Mas enfim, precisaria de um ator que isso tivesse mais à flor da pele, esse entendimento. E você acha que não tem nem como comparar com a primeira versão, com a Renata Sorrah, né? Aí sim são prateleiras bem diferentes. Bem diferentes. Mas você acha que tem algum... Porque eu vejo muitas críticas. Muitas críticas. Até o que... Os trejeitos, o jeito que se mexe, aquela coisa... Nem a galera do sofá, nem quem não consegue entender profundamente como você, enxerga que aquilo não tá legal. Sim. Que aquilo tá fora do tom. Você acha que é possível numa novela, quando a pessoa começa assim, encontrar esse tom? Claro.
O mais inteligente é que... Aí é que a gente tava falando. Aham. A pessoa vai ter que decidir, e parece que ela decidiu, se ela quer ficar no viés do engajamento e tá sempre em alta, independente do que estão falando do nome dela, ou se ela tá ali para fazer o papel, fazer a arte acontecer. Uma pessoa que tá ali para fazer a arte acontecer e não tá ali para engajar, é dever dela entender. E todo ator de novela, ator de série, se você está me assistindo aqui, ou se você quer fazer isso, você tem que entender que se uma novela começa a ser gravada 5 meses antes, você vai ter aí, infelizmente, 5 meses para tirar o termômetro do seu trabalho. Senão vai ter como mudar. Mas assim que começar a vir, você tem que medir a temperatura do que você está fazendo pela audiência, para que quando você estiver gravando esses 5 meses depois, você comece a adaptar a sua atuação para o que realmente funciona. Não para o que as pessoas estão pedindo, mas para o que realmente funciona. É um fenômeno, por exemplo, que a gente vê muito claro na Carminha Avenida Brasil. A Carminha do final da novela, com a Ariana Esteves se isolando. A Ariana Esteves estava se isolando do elenco para fazer aquilo ali. Você entende? Então, aquela Carminha ali, que ela se isola do elenco, ela começa a ficar mais afastada para se concentrar, para poder dar carga. É uma Carminha totalmente diferente do início. Já era bom, mas no final ficou fenomenal. Por quê? Porque ela foi entendendo o lugar que estava indo o personagem dela e ela foi trabalhando isso. E foi se aprofundando nisso. Então, eu acho que o ator maduro, inteligente, que não está ali por acaso, que tem estratégia no seu trabalho e planejamento, ele vai entender que ele vai ter esses 5 meses de gap, onde ele não vai poder mudar muita coisa, porque já vai estar gravado, mas a partir do momento que ele puder mudar o caminho, para um caminho que fique melhor, ele faça. Entende? Mas você fez vários vídeos ali, criticando a Paola, e o pessoal até falou, você tá perseguindo a Paola, eu vi nos comentários, nossa, você tá perseguindo a Paola Oliveira. Recentemente ela também tomou uma nota 0 ali do Globo, e... como um artista geralmente reage, tem a vaidade ali. Todo mundo tem vaidade, eu tenho, você tem. E ela reagiu publicando um vídeo, reclamando muito, se mostrando muito incomodada. O que você diz sobre o que a galera tá falando que você tá perseguindo a Paola Oliveira? Eu até fiz um react dessa crítica lá que ela recebeu. Enfim, vocês assistam lá para eu poder responder a sua pergunta. Mas... primeiro de tudo, a Paola é incrível, porque ela engaja muito, né? Você fala dela, ela engaja muito, isso é muito legal, talvez porque ela tenha um fã-clube forte. E porque eu acho que tá tendo uma quebra de dado estável dela. Então todo mundo tinha ela como atriz, a partir do momento que eu comecei a trazer os problemas, eu acho que isso também gera engajamento, né? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, eu faço as observações. A mulher vem e faz outra cena, ela tá me dando mais material para fazer. Então ela é uma pessoa que me dá muito material para fazer essas críticas. Ela mesmo dá. Eu acho que por estar fechada nessa bolha, que foi furada com a nota do Globo, achando que estava arrasando, escutando os comentários lá da galera, escutando aos amigos dela, que eu nem sei se são amigos mesmo, mas escutando essa galera, tá fechada numa bolha tão grande que eu acho que quanto mais falava, mais ela se aprofundava, mais ela me dava material. Entendeu? Ela foi verticalizando do lado de lá e eu fui verticalizando do lado de cá, porque ela foi me dando material. É simples assim. Não tem nada de perseguição a Paola Oliveira. Não conheço a Paola Oliveira. Pode ser que ela seja uma mulher maravilhosa. Já ouvi falar que ela era uma pessoa maravilhosa. Já ouvi falar que ela não era uma pessoa tão maravilhosa ao vivo. Não sei, não a conheço. Eu estou analisando o trabalho. Toda vez que a pessoa traz uma cena que eu vejo que eu posso analisar, que é legal, eu vou lá e faço. E a Paola Oliveira, ela trouxe uma sequência de cenas, e quando foi depois que ela recebeu o 0, ela trouxe uma crítica, porque aí talvez seja isso, eu acho que ela tem muita personalidade também, e eu tenho muita personalidade também. Então quando isso acontece, me dá vontade de comentar, porque quando ela recebe a crítica do Globo, que eu acho que foi talvez a primeira vez que foi insustentável fingir demência, entendeu? Aí ela teve que responder. E ela respondeu com muita personalidade. E aí eu disse, vou fazer um react sobre isso. E aí fiz um react sobre isso porque eu tinha acabado de ver um vídeo do Raul Cortez sobre crítica. E eu disse, cara, vamos ver como esses dois atores respondem a crítica, vocês decidem
quem tá mais certo e analisem também a carreira dos dois para entender. Mas eu achei, no mínimo, interessante ali a resposta que ela resolver reagir. E se ela continuar fazendo outros trabalhos, ou se ela continuar verticalizando e dançando e sambando em cena, eu vou continuar reagindo, porque eu faço meu trabalho lá, ela faz o trabalho dela de lá. Fica bom pra todo mundo. Fica bom pra todo mundo. Não deixa a menina trabalhar. Eu disse, gente, eu não tô segurando ninguém. Ela trabalhando, vocês que estão de besta aí, que ela tá trabalhando, tá recebendo uma grana pra fazer isso. Tá provavelmente lendo as críticas dela, tomando um café da manhã maravilhoso, com um banquete lá, e vocês tudo aí se mordendo porque tá dizendo que eu não tô deixando a menina trabalhar. Eu não tô segurando ninguém, só que ela trabalha de lá, eu trabalho de cá, acabou. É isso, gente. João Salles aqui que tá proibido de ir nas rodas de samba do Diogo Nogueira. Já sabe que tá proibido. Não vai poder entrar mais. Esquece isso. Esquece isso, bola pra frente. Mas não vamos falar só mal. Vamos falar bem. O que tem de bom em Vale Tudo? O que tem de bom em Vale Tudo? Júlio Andrade, muito bom em Vale Tudo. Assim, deram um... Eu fiz essa crítica, inclusive a Dona de Mim. Que às vezes eles fazem uns personagens que você sempre sabe pra onde vai, né? Os personagens, eles são muito fechados, eles não têm enigma. Já é diferente, a Carminha tinha um enigma. Eu esqueço o nome de todo mundo, esqueci o nome dela agora. Cláudia... Cláudia Abreu? Cláudia Abreu. Tá fazendo um personagem que tem algum enigma ali, e esses personagens são os mais interessantes. Acabaram dando pro Júlio Andrade um personagem que era muito... Você não precisava assistir a novela para entender ele. Porque toda cena, né? Isso é o personagem que foi assim. Mas mesmo assim o cara conseguia tirar leite de pedra. Então foi um personagem muito interessante. A Thaís Araújo, apesar de eu nunca considerar ela uma grande atriz, né, que entrega muito, mas ela me surpreendeu em algumas cenas de Vale Tudo. Eu acho que ela tem se aprofundado bastante e precisa controlar um pouco mais as expressões do rosto dela, porque eu acho que ela exagera demais às vezes, sem necessidade. Mas me surpreendeu pela energia que eu não tinha visto antes em outros personagens. Então isso é um ponto positivo para ela, sim. Muito bom você comentar sobre a Thaís Araújo, que também é uma outra atriz que é unânime, né? Todo mundo, quando fala de uma atriz, fala bem de Thaís Araújo, que é uma grande atriz, primeira prateleira da Rede Globo. Você acha que ela não é tudo isso? Ela tem muita personalidade, ela é uma atriz de muita personalidade. Ela lidera um movimento, né? Eu acho que essa é a questão. Ela lidera o movimento e ela, com Lázaro Ramos, tem uma instituição muito forte dentro desse movimento, que é maravilhoso. Eu acho que ela é atriz de primeira prateleira porque ela lidera esse movimento e ela tem muita personalidade. Isso é muito bonito de se ver, né? Mas em questão de atuação, não. Tanto é que ela foi criticada no início da carreira, depois ficou ali num limbozinho e hoje em dia está pegando personagens mais pesados que estão requerendo dela uma intensidade maior e, vamos dizer assim... Não tá, por exemplo, a gente não pode dizer que ela é um problema da novela. Pelo contrário, ela tem momentos muito bons da novela. Ela tem momentos muito bons. Né? Não é uma unanimidade como foi a Beatriz Segal, entendeu? Mas tem momentos muito bons. Mas também a Beatriz Segal tinha um outro histórico, uma outra coisa nas costas, né? É outro estilo. E que mais que tá funcionando bem que você vê assim, Vale Tudo? Alexandre Nero é também visto como... um grande papel do Alexandre Nero. As pessoas estão gostando do Marco Aurélio. Isso, Alexandre. Tem gente que não tá. Tem gente no meu Instagram que tá pedindo pra eu falar mal dele demais. Assim, fala mal dele. Eu disse, gente, o que é isso? Eu faço só análise de atuação. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, não. E o Alexandre Nero, ele também tá. Cara, ele tinha tudo pra fazer esse personagem mal. Assim, pra não fazer legal. Ele tinha tudo pra não fazer legal. Porque ele tá no núcleo cômico, ele tá no núcleo... Ele passeia pelos núcleos ali, né? Da vilania, o núcleo principal e tal. E ele tá passeando nesses dois núcleos de uma forma muito suave. Ele é um cara que, de forma alguma, tem overacting, não exagera, não fica procurando cobrir o outro ator. Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que a Thaís Araújo tem que saber se controlar mais. Parece que ela está sempre tentando gritar mais alto que o ator que está na frente dela. Isso é muito chato, porque piora até o trabalho do outro ator que tem que gritar, porque senão não sai na cena, né? E o Alexandre Nero, ele faz isso em momento algum. Então, eu fico muito satisfeito com as coisas que ele faz. Eu acho que ele está fazendo com uma delicadeza, com um negócio que cabe muito no personagem dele. Então, mas eu fiz também, um núcleo que está funcionando é o núcleo
cômico de Luiz Lubianco, Belize Pombal, Karine Telles e o Alexandre Nero. Tanto é que o Alexandre Nero, ele passa a ser só mais um naquele núcleo, porque o núcleo, ele é calado, com poucas falas, é um núcleo muito engraçado. Porque um time entrosado, né? Entrosadíssimo. Sem tá, como a gente fala, sem um tá querendo ser mais engraçado do que o outro, sem um tá querendo sobressair e sublinhar a comédia que tá sendo feita, sabe? O núcleo tá muito entrosado, um dando suporte pro outro, um sendo escada pro outro o tempo inteiro. E esse núcleo, para mim, é o núcleo que mais funciona e salva a novela. Carolina Dickmann tem funcionado muito bem também no papel dela, com o que ela faz. Talvez teria uma carga muito melhor para fazer uma Heleninha, porque a gente já vê ali uns força nela num personagem que nem era para ser isso tudo, e ela já traz uma força totalmente diferente, uma seriedade com o papel, sabe? Sem ir para canastriz. Um texto que é meio complicado, mas que ela consegue salvar, né? Quem me surpreende é o cara que tá fazendo o Renato. O Renato, isso. Esse é um bom ponto, porque a gente falou muito sobre como você está ali no Rio de Janeiro, você ter bons contatos. João Vicente de Castro, essa pessoa tem bons contatos, sempre trabalhou em lugares bons. Luciano Huck, Porta dos Fundos, ele é um cara bem articulado, né? E muita gente falava que antes, e eu era uma dessas pessoas que queimei a língua, porque achei que, nossa, João Vicente Castro vai interpretar ele mesmo. Um publicitário, workaholic e tudo mais. E ele é uma grande surpresa ou estou enganado? Pode ser que ele esteja interpretando ele mesmo, como todo mundo fala. O trabalho do ator é pegar partes dele mesmo e transformar essa parte dele mesmo em um personagem. Então a gente pega... Imagina a parte de você mais vingativa, que já quis surrar alguém na vida, você vai pegar isso aqui e vai fazer um vilão disso daí. E vai fazer com que isso cresça, né? Então é pegar partes da gente, às vezes as piores, às vezes as melhores, e trabalhar em cima disso, junto das circunstâncias e das situações dadas pelo texto. Então eu jamais diria que ele é um autor, porque ele está fazendo algo que ele soube aproveitar ali dele. Nem sei se é esse o caso, porque também não conheço. Eu acho que quem faz essa análise dele vai muito mais pro pessoal do que eu, porque nem sei se essas pessoas estão falando. Ele está falando um monte de menina, que eu fico, meu Deus, deve ser um amor enrustido. Falando, ele está fazendo ele mesmo, muitos anos de prática, e não deve conhecer ele, de fato. É uma ideia que tem sobre ele, o que ouviram falar dele. Isso é pessoal, entendeu? Mas foi uma surpresa por saber encaixar muito bem o texto que está sendo dado para ele, que, ao meu ver, é um texto difícil de você dar sentido àquele texto. E ele está conseguindo dar sentido ao texto de uma forma que eu não esperava que ele desse. Obviamente, eu acho que só o tempo e outros personagens vão realmente dizer se ele se estabelece ali, mas não vejo também ele querendo ser mais... Por exemplo, a generosidade do ator tá justamente nisso. Não vejo ele, por exemplo, querendo ser mais do que a Carolina Dickmann em cena, você entende? Não vejo ele querendo ser mais do que a Alexandre Nero em cena. Eu vejo ele preocupado em fazer esse personagem dele, esse publicitário, que é o workaholic, que entende essas questões, e foi uma surpresa, sim, nesse lugar, porque a gente sempre acha que essa galera vai ficar presa ao Porta dos Fundos, que era o que ele fazia antes, entendeu? E só o fato dele mostrar que consegue ser sério... já é muito legal, né? Teve outros, por exemplo, o Eduardo Stablish, por exemplo, eu acho que ele sofreu muito mais essa mácula de ter vindo do Pânico, e você viu o cara e você lembrava do Fred Mercury prateado, e acho que isso muito mais atrapalhou ele, por exemplo, do que o que está atrapalhando o João Vicente nessa novela, entendeu? Ser Portas do Fundo. Exatamente, acho que também tem uma relação que o João Vicente, ele já é um cara de sucesso, né? Ele é um cara de sucesso que se provou ser um sucesso com Porta dos Fundos. Aí ele vem para esse mundo da novela, ele tá fazendo um trabalho muito sóbrio, no sentido de sei o meu espaço, sei o meu lugar. Isso. Eu vou jogar aqui, vou fazer o meu melhor, porque eu tô atuando com o Alexandre Nero, tô atuando com os Cobras, né? Com a Carolina Dickmann, não vou tentar ser mais ou exagerar. Ele tá fazendo um trabalho muito digno. E queimando a língua de quem falou que ele só era esse playboy privilegiado, que realmente
ele é, mas que está fazendo um ótimo trabalho. A gente tem que falar isso também, né? Exatamente. Eu acho que ele é um dos caras que são bons nomes. Mas você tá falando sobre o texto, vamos falar sobre Manuela Dias. Vamos. Né? A controvérsia, quando escolheram Manuela Dias pro remake, tem a bolha noveleira. A bolha noveleira, nossa, todo mundo acabou. Não, ela odeia novela, essa mulher não gosta de novela. O que você tá achando do texto de Manuela Dias? Cara, então, quando a gente vem para texto, direção, preparação, eu sempre já me defendo um pouco falando o seguinte: eu sou especialista em atuação. Sim. Obviamente não existe atuação sem texto, mas no clássico, no realista, a atuação depende de texto. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que um bom ator, ele vai saber fazer milagres com texto. O texto dela, de fato, tá muito panfletário. Muito. Eu fiz uma comparação com o personagem do Zé Wilker. Quando ele, né? Deito que eu vou lhe usar. Que ele fala, vai tomar banho, beijar na boca, é coisa de puta, né? Você pode falar isso, bota um... Pode, tá? pode. Aí, beijar de língua é coisa de puta, né? Que ele fala lá. E aí eles criam uma cena, a partir de um texto, que você não precisa palestrar sobre o cara ser um machista tóxico. O personagem com que ele tá falando já é tão absurdo que você já enxerga que tem algo errado ali, né? Nesse caso dessa novela é o contrário. Ao invés de a gente montar cena, a gente simplesmente senta e eu lhe acuso de alguma coisa. O que você fez foi xenofobia. Eu fiz xenofobia? Não fez xenofobia. Mas como que eu ia fazer xenofobia? E o texto fica assim. Em vez de a gente mostrar quais as situações que esses personagens sofrem e que fica claro, e às vezes dá a aula usando muito mais um Augusto Boal, usando um Boal, porque é isso, né? O teatro do Boal, ele traz essa possibilidade de a gente, ao invés de ficar falando sobre a supressão, sobre a toxicidade que tem no mundo, a gente mostrar ela em cena e depois levantar o debate sobre isso. Isso é que é fazer teatro, né? E tanto se fala do Boal, essa galera defende tanto as coisas do Boal. Quando eu trago o Stanislavski, tem gente que briga dizendo que eu tinha que falar de Boal, e eles mesmo não usam Boal, não entendem o Boal, né? Não entendem o que o cara trouxe. E o que o cara trouxe é isso. A novela, em vez de a gente ficar transformando tudo numa grande palestra, por que a gente não mostra essas cenas? O autor, com a sua expertise de autor, sai da sua bolha, vai viver a vida, vai viver as situações, pare de julgar as pessoas e entra em todos os núcleos que ela puder para ela poder escrever, enxerga ali as situações da vida onde acontecem, por exemplo, a xenofobia, e escreve sobre isso, transformando isso em cena, para que a gente possa identificar, às vezes, quando a gente está fazendo ou quando a gente está sofrendo, através do que a gente assiste, e não ficar palestrando, né? É como, por exemplo... Falando de xenofobia, né? Quando o cara chega pra mim e fala assim... Produtores, estavam falando produtores de elenco. Quando o cara chega pra mim e fala assim... João, com esse seu sotaque, você só vai fazer porteiro. Era muito melhor ter uma cena na novela que mostrasse essa cena, do que ficar discutindo o que é xenofobia. Ou que o cara chega pra mim e disse, não, então me dá o papel de porteiro. Aí o cara fala assim, mas o problema é que você tem sotaque de nordestino, mas não tem cara de nordestino. Tem fala pior do que essa? Isso devia ser a fala da novela. E não você tá praticando a xenofobia. Eu tô praticando a xenofobia. Mas como se minha mãe era pernambucana? Sabe? Não casa. Então tem esse problema sim. Mas voltando para a atuação e cobrando a responsabilidade dos atores, porque eu tenho que cobrar a responsabilidade dos atores, porque a gente é produto final, a gente é quem dá voz, a gente é quem dá vida e a gente tem a possibilidade de obedecer e desobedecer. Mesmo que o autor deixe a gente mudo o resto da novela, mas pelo menos a gente não deixou o nosso autorrespeito cair por terra. Um abraço para o Alcir Carrasco. Um abraço para o Alcir Carrasco, ele multa a gente aqui, a gente não fala nunca mais até o final do episódio, exatamente, né? Mas isso é muito importante você falar, porque o que eu sinto é que tá faltando levantar o debate. E aí vem, talvez, da cabeça da Manuela Dias que não existe debate, existe o que ela
já acha e presume acredita. como certo. Isso. E todos Não os é? personagens falam igual ela falaria se tivesse numa conversa. Viu? Não sou tão burro assim também, não. Então a gente começa. Inteligentíssimo. O público, a gente percebe também que não há um. Ah, isso é certo, isso é errado. Não. Já vem um julgamento moral do que a cabeça ali da bolha, porque eu vejo que ali existe uma bolha criativa. Todo mundo se gosta. Ah, João é ótimo. Ah, você é ótimo. Todo mundo se gosta. Quando vai pro público, nossa audiência tá pior do que a novela que passa 2 da tarde. Por que será? Porque ninguém se identifica com aquilo. E às vezes, não é que a gente não precisa trazer pautas pra novela, a gente precisa, mas da melhor forma, né? Exatamente, transformando em cena. A gente tá falando de cena, a gente tá falando de acting, Você quer falar dando texto que você pensa? Abre o canal no YouTube, fala o que você fala, vai no Instagram, vai dar entrevista, faz um podcast, beleza. Porque quando a gente tá falando de cena, de arte, é transformar as coisas em ação, né? É transformar aquela coisa em vida. E essas pessoas, em vez de ela ficar querendo botar o que ela pensa na boca dos personagens, ela também tem que se dar a possibilidade de aprender com o público que talvez o ponto de vista dela não seja absoluto, como aconteceu no meu Instagram esses dias com a questão do Léo Lins. João, o que você acha do Léo Lins? Eu dei minha opinião. Veio um monte de gente conversar comigo, eu fiz hoje só, gente, mudei minha opinião de forma, não 100%, mas mudei um pouco o direcionamento da minha opinião, porque conversei com alguns dos seguidores e percebi que realmente eles estão certos. E assim, evoluir. Olha que legal. Né? Você percebeu. Qual que era a sua opinião? Cara, a minha opinião em relação a isso é que eu não achava correta a condenação dele, né? Eu não achava que ele devia ser preso por isso. Achava que isso a gente estava a gente entrava num local muito delicado de prender artistas, sabe? Também isso é uma coisa que a gente tem que a gente não pode deixar ser tão simples, sabe? Mas eu não. Depois eu comecei a entender. Mas é um tipo de humor que eu não gosto, não acho graça, não assisto. Fui pra um show, porque eu fui pra um show de vários stand-ups. E um desses stand-ups tinha um stand-up que era tipo tentativa Léo Lins, né? Uhum. E que pra mim ele não tava fazendo piada nenhuma. Eu nem entendi as piadas que ele tava fazendo, porque na minha cabeça não ligava uma coisa a outra. Então... E na hora, depois que eu entendi, eu fiquei até meio revoltado com o que ele tava falando, mas beleza. Não gosto, não acho que é legal. Acho que a galera sofre, mas realmente eu acho que assim, a gente tem que... Eu acho que o Léo Lins, ele tem que ser conscientizado e também tá disposto a evoluir com as coisas que ele faz, né? Tipo assim, a gente não pode também ficar alimentando aquilo que há de mais negativo no mundo, porque a gente chegou num outro lugar como sociedade. Tem certas coisas que não são engraçadas e que, por mais que com humor as pessoas riam e seja lá o que for, eu acho que não é legal de ser, porque as pessoas sofrem com isso, né? E alimenta também o pior lado das pessoas. Então eu acho que sim, aí a gente teria que estudar como sociedade o que é que poderia ser feito. De repente não ficar aberto no YouTube, ele não poder abrir para o YouTube, porque aí já não é uma questão de quem vai, quem não vai, né? De repente uma forma de ter alguns termos ali, quando ele fosse para um teatro, que deixasse muito claro o que ele está fazendo, ou muito mais até restringir ele por um tempo desse tipo de humor, de exercer esse tipo de coisa, mas assim, prender, né, que eu acho que ele não vai ser preso, isso foi primeira instância, eu ainda continuo achando muito perigoso a gente entrar nesse lugar de uma forma tão simples, entendeu? Tipo assim, o que ele promove ali, então vamos prender, mas ele queira ou não queira se travestiu de um papel de artista e fez isso inteligentemente, porque realmente deixou a discussão um pouco mais delicada. Sim. E a gente não pode ignorar que a gente tem uma pessoa no teatro em cima do palco com um texto que foi premeditado. Texto com terrível, também, com microfone, né? Um texto terrível, mas que foi... que tá nesse lugar de artista, né? Eu vi até um comediante falando algo muito interessante esses dias, que era: a gente impõe limite pro humor, mas não impõe limite pro drama. Então no drama a gente pode mostrar a pessoa se matando, arrancando a cabeça da outra, morrendo com câncer. No drama a gente pode mostrar tudo, mas na comédia tem que ter limite.
Só essa pergunta dele já achei interessante para o debate. Já aluga um triplex na mente, né, da gente. Exatamente. Então, realmente, eu acho que foi válido para a gente pensar. Mas ficar usando a justiça brasileira, que tem que ser imparcial, para hatear e prender uma pessoa que você não gosta porque ela faz aquele show ali, eu acho que não é bem por aí. Mas entendo, tem que dar um jeito naquilo ali, não pode ficar não resolvido. Eu concordo, acho que é tênue, né? Assim, decidir também o que é arte e prender artista, isso é muito perigoso, né? A gente não é porque eu não gosto, porque eu não consumo, que aquilo deve ser execrado. Porque hoje é o Léo Lins que você não gosta, mas amanhã pode ser um artista que você gosta, e entrou um outro governo, entrou uma outra linha de pensamento, e aí muda tudo, e aí começa a prender, aí vira ditadura. Então, é um debate complicado, mas sem passar também pano pro Léo Lins, que algumas coisas são muito complicadas. Né? Mas voltando a novelas, certo. Quero saber de você, Vale Tudo, o remake de Vale Tudo 2025 já é um fracasso? De quê? De audiência é um fracasso. De engajamento nas redes sociais, não. A gente tem que pensar nisso. A Globo não começou ontem. A Globo sabe o que está fazendo. A Globo tem a Globoplay, que eu imagino que eles queiram migrar para lá com uma velocidade. Eu tenho inclusive uma teoria de que eles estão usando todas as novelas em TV aberta como uma espécie de malhação e agora o Globoplay como a novela das 9, entendeu? Então eles testam na TV aberta e se der certo eles consolidam no Globoplay. Eu tenho essa teoria. Então eles sabem o que estão fazendo. Para a instituição, Paola Oliveira está dando engajamento com a Heleninha é mais importante do que ela está fazendo um papel bem feito. Entende? Então, para eles o engajamento está sendo ótimo, porque no final das contas, se alguém tiver que rodar, ela vai ser a primeira a rodar, não vai ser a Globo. A Globo é maior do que isso, é um grupo de pessoas. Então, sim, está sendo um fracasso de dramaturgia, está sendo um fracasso como novela, está sendo um fracasso de audiência em TV aberta, mas está sendo um sucesso de memes, um sucesso de engajamento nas redes sociais, está em alta o tempo inteiro, e uma marca como a Globo, no final das contas, precisa disso também. Foi em cima disso, por exemplo, que uma Anitta se fez como empresa, né? E quanto mais falavam, mais o fio dental entrava. E hoje a mulher pode se aposentar, não precisa mais trabalhar. E a Globo, como eu estou dizendo, que é ainda muito, eu acho que muito mais inteligente, mas muito mais consolidado do que a Anitta, sabe muito bem disso e está usando, eu acho, muito isso. Então, não sejam... Não subestimem o poder da Globo, porque a Globo ainda é uma instituição muito poderosa. Eu acho que é isso. Estão subestimando o que a Globo está fazendo, está dando errado por um lado, mas está dando muito certo por outro. Temos duas questões a resolver. Primeiro, Bela Campos, a protagonista da novela. Qual é a sua análise geral sobre a atuação de Bela Campos? Tem um vídeo que eu adorei que você fez, vou precisar citar. Fingindo que tá fingindo. Fingindo que tá fingindo. Que assim, a Bela Campos sofreu um hate antes de assumir esse papel absurdo. Eu falei, gente, vamos ver primeiro. Vamos ver como ela se sai. Calma também. A Globo não deve ter escolhido alguém, fez vários testes e escolheu alguém que tá despreparado. Depois desses meses de novela, qual que é a sua análise? Cara, eu acho que a Bela Campos ela tem esse problema em cena, e eu vejo isso em cena. Ela tem a Fátima. A Fátima é um personagem importantíssimo. Mas o personagem nunca pode ser mais importante do que a obra. E um bom ator nunca pode fazer do seu personagem mais importante do que as pessoas que ela está jogando em cena. E eu acho que a Bela Campos está tentando levar a Fátima para um lugar que ela não consegue. Por mais que ela queira, ela não consegue, ela não tem esse cacife. Quando ela, muita gente falou da briga dela com o Cauã Raymond, que não é nenhum Marlon Brando, não é mesmo. Mas o cara tem muito mais tempo de TV do que ela. O cara sabe se posicionar na câmera muito melhor do que ela. O cara sabe por que ele tá ali. Ele tá ali pra sorrir. Então a cada 5 palavras ele sorri 6 vezes. Entendeu? Ele sabe como se vender. Né? E ela acabou de chegar. Entendeu? Ela tinha que estar pedindo licença para chegar ali. E não tá. Então a gente vê essa força canalizada num instrumento que não está afinado, fica terrível. O instrumento do ator é o corpo e a voz, né? E o espaço.
quando a pessoa não sabe usar esse instrumento, é a mesma coisa você começar a cozinhar e o chefe lhe dá a faca mais afiada que tem. Você vai se cortar. E é isso que está acontecendo. Ela está se cortando. E ela não está querendo nem pôr a luvinha para proteger. Sabe aquela luvinha de açougueiro, de metal? Para se proteger. Então eu acho que sim, houveram muitos alertas para ela, onde ela estava pisando, e eu acho que não foram feitas escolhas inteligentes para se adaptar àquele papel. Se ela fizesse o papel e não ficasse tão bom quanto o outro, mas ficasse ok, todo mundo ia dizer, tentou, pelo menos não passou vergonha, foi ok. É aquela coisa que você tem que saber a quem você está fazendo homenagem. Entendeu? Se você vai cantar a música de um cantor muito famoso, você tem que entender de quem você está fazendo essa homenagem. E não tentar ficar fazendo melhor do que o cara, porque o cara tem anos e você está fazendo uma homenagem a ele. Entendeu? Então, se ela fosse nesse quesito, saber aonde ela está pisando, e só fizesse o papel dela, de verdade, ia estar muito melhor do que tá. Porque aí ela não está com capacidade nem para fazer o papel. Tentar fazer melhor do que foi Vale Tudo de 88, eu acho que está sendo um tiro no pé, nesse sentido. Ali a gente vê que é uma questão do instrumento mesmo como atriz. O corpo, a voz, está mal preparado, mal encaixado, não saber usar. É como não saber usar um instrumento mesmo, entendeu? É não saber se comportar, não saber o que fazer com o instrumento dela quando ela está em cena. E aí fica tudo muito ruim. Fica tudo muito ruim. Tipo, a quantidade de vezes que ela fica com a mão, assim, espremendo, como se fossem umas bisnagas invisíveis, assim, que ela fica porque ela quer mostrar que tá com raiva. E dilata a narina. Então você vê que é uma falta de controle de saber onde tem que estar a mão dela, onde que tem, o que é que ela vai dar ali, entender a cena, entender o que ela tá falando, entender para onde ela tá indo, entender qual é a mensagem por trás do texto que ela tá fazendo. Falta tudo, entendeu? Falta tudo, absolutamente tudo. Você acha que ela tá despreparada para o tamanho desse papel? Ela tá, muito. Eu acho que, assim, ela não tá despreparada pro papel, ela está despreparada como atriz. Entendeu? Como atriz. Ela teria que estar pegando também, eu acho que, papéis do nível do Pedro Waddington ali. Entendeu? Papéis que fosse acostumando ela com essa linguagem, com ela pegou lá a muda de Pantanal, né? Que o pessoal fala ali, entendeu? E pegando coisinhas assim, e sendo trabalhada, e entendendo ganhando aquele bagagem. lugar, ganhando bagagem e tal. Boa. Olha, temos agora um assunto que é importante, não pode deixar de falar, sobre Odete Roitman. Odete Roitman. De Débora Bloch. E aí, tá boa? Olha, assim, começou muito ruim, né? Deu uma esquentada, mas eu acho que chegou no limite que não vai passar muito daí. Eu já percebi que tem algumas questões. Eu acho que o lugar do personagem não é um lugar que a Débora Bloch consegue chegar com facilidade, pelo menos não conseguiu até agora. Eu acho que pode ter um problema de estagnação, né? E eu acho que ela chegou muito fazendo muito certa de que ela era vilã. E qual é o vilão que é certo que ele é vilão? Né? O vilão, ele sempre parte do pressuposto que ele está fazendo o bem para todo mundo. Né? Então, a gente devia descobrir que ela era vilão no decorrer da novela. E não na primeira fala dela, quando ela fala Odete Roitman chegou. Entendeu? E você já vê que ela tá com más intenções. Mas a gente tá vendo isso no olhar dos produtores, quando eu tava fazendo as análises dos produtores, que eles não estão tendo olho para isso, eles estão escolhendo as coisas mais óbvias. E talvez esteja treinando os atores para ir para o lugar mais óbvio. Então acho que isso quebrou. Quando você vê a Odete Roitman e Beatriz Segal, você vê que não parece que ela é a vilã. Ela fala de um jeito tão descontraído, tão leve das coisas, mas é tão absurdo que ela fala que você fica assim... Porque a pessoa ruim, ela é naturalmente ruim. Ela não fala assim, eu sou muito malvado. Aí ela fala uma coisa malvada. E tem esse olhar assim. Até quando apresentaram a novela ali no evento da Globo, ela entrou já como a vilã, né? Ela já entrou como a vilã, assim, o Odete Roitman meio... Eu sou muito foda. Ela já entrou assim. Aí eu falei... não acho que não vai chegar. Mas a Débora Bloch é outra atriz também, primeira prateleira. É. E eu vi uma crítica que falou,
fui revisitar alguns trabalhos da Débora Bloch e mudei um pouco a impressão. Ela parece que não é tão boa quanto a gente pensava que ela é. Na verdade, assim, eu acho que ela tem um lugar como atriz, né? Sim. Por exemplo, quando ela vai pra cena da Odete no hospital, que acrescentaram ela dizendo que talvez se ela fosse pai, todo mundo ia aceitar ela melhor, não sei o quê. Você viu que ali ela foi pra um lugar que pra atriz foi muito fácil de encontrar. E a cena ficou massa. E talvez o personagem dela tenha um pouco mais esse lugar, sabe? Do sofrido, do chão, do mais pesado, dessa coisa assim. E não esse lugar da Odete. Então, existem atores e atores, existem um lugar. É igual a cantor. Não dá pra você esperar que todos os cantores possam ir da oitava mais aguda para a oitava mais grave. Alguns vão, né, da metade para baixo, uns têm mais agudo, cantam mais alto, outros mais graves. Então, se o cantor tem isso, o ator também tem com seus lugares. Obviamente que quanto mais ele consegue passear entre esses dois extremos, melhor para ele. Mas o absoluto não vai existir. Então, também minha crítica não é para dizer que a Débora Bloch é ruim, mas talvez ela tá fora da oitava que ela consegue alcançar ali com os trabalhos dela. E quantas vezes, e aí mais uma vez para você que é ator, quantas vezes de produtores inteligentes, de pessoas legais que me deram conselho e disserem: João, leia os roteiros que você vai participar, leia os projetos, não pegue um papel por ego, por você querer, porque é um papel importante, você quer muito fazer aquele papel. Não. Veja se aquele roteiro é para você, veja se aquele projeto é para você, veja se aquele projeto está dentro do seu casting, veja se aquele projeto lhe encaixa, porque você tem que ser humilde o suficiente. E aí eu vou falar, porque às vezes eu falo com tanta certeza que a galera fala que eu sou meio arrogante, né? Mas eu vou falar, você tem que ser humilde o suficiente para entender até que oitava você canta, entendeu? Até que lugar você consegue chegar para que esse tipo de coisa não aconteça, sabe? Quando chegavam uns testes para mim uns anos atrás, um teste para fazer um menino do morro, carioca, que se viu ao exército, e mandava um teste para eu fazer. Eu fazia. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu mando de volta o teste. Eu faço, gente, não é para mim esse teste. Olha para minha cara. Eu tenho cara de menino carioca do morro que... Qualquer menino do Rio de Janeiro que souber decorar um texto tá na minha frente. Entendeu? Agora, se você quiser tiver um texto mais épico, um nordestino, um matador, uma coisa, talvez se encaixe mais no que eu tenho para fazer. Um filósofo, um professor, talvez tenha mais o meu cast. Então, hoje em dia, eu mando esse teste de volta. Eu falo, cara, não acho que é para mim esse personagem. Obrigado por me considerar. Sim. Acho que você tem uma visão melhor de mim até do que eu tenho, mas isso aqui qualquer outra pessoa vai estar na minha frente. Qualquer outra pessoa. Então eu acho que tem que ter esse olhar também. Ali ela não conseguiu atingir esse lugar e acho que aí pode ter crescido um pouco nos olhos dela fazer a maior vilã do Brasil, e ela já chegou com essa energia de maior vilã do Brasil, que ela quando fala assim, por exemplo, eu sou Odete Reutemann, você não consegue me enrolar. Quando você vê a Beatriz Segal falando, meu irmão, ela grita. Ela faz, eu sou Odete Reutemann. Entendeu? E acabou, não precisa ela falar mais nada. Ela não tem que convencer você de quem ela é e de que ela é vilã. Enquanto a Débora tá tentando convencer a gente de que ela é vilã ainda. Entendeu? Mas tem alguns lugares, eu acho que em cena, que chega no lugar que é confortável pra ela, que chega na oitava dela da música, que aí ela encaixa bem direitinho, sabe? Vai. Exatamente. Ó, tinha muitas coisas ainda pra gente falar, mas o tempo tá curto. Então, rapidinho, o último. Rapidinho, João. Rapidinho. Nova geração de atores. Você vai escolher entre um e outro. Rapidinho. Tá. Humberto Carrão ou Juan Paiva? Vamos lá. Se eu conhecer os trabalhos, porque eu gosto de analisar o trabalho e não o ator em si, porque eu não os conheço. Beleza. Mas eu acho que o Juan Paiva, eu até dei uma olhada aqui nos trabalhos que ele já fez, que eu não tenho decorado, eu prefiro ele. O Humberto Carrão, eu acho que ele passa num lugar muito comum ali, quando não tem que entregar muito, ele faz direitinho, né? E ainda estou aqui, ele fez um jornalista, tranquilo, não tinha que entregar muito nada, só a notícia ali. Então, rolou. Larissa Manoela ou Maísa? Ixi, meu Deus. Eu falei que preferia a Larissa Manoela porque eu achava que ela, em televisão,
como atriz, tinha entregue mais do que a Maísa, que entregou mais como apresentadora. Então, para a Maísa ainda é muito recente, ela tem que se treinar muito. Eu vi muito esforço dela, fiquei até com pena de fazer as críticas que eu fiz a Maísa, porque não foi por falta, eu via que tinha vontade, e me dizem que até ela pediu para a Globo para ser apresentadora, para não ser atriz, e isso mostrou muita inteligência da parte dela. Mas então aí eu ficaria com a Larissa pelo fato dela ter mais experiência com TV. Com ofício ali Com de atuação. E o último, Jesuíta Barbosa ou Chay Suede? Ah, Jesuíta, que é isso, não dá nem pra botar na mesma caixinha. O Chay, não tenho nada contra o Chay Suede. O Chay Suede, ele tem uma atuação muito limpa, ele tem um quê Marlon Brando pra mim. Eu acho que tem que trabalhar muito, porque Marlon Brando, né? Então você tem que chegar lá e aos 80 anos a gente decide. Mas o Chay Suede tem uma atuação limpa, tem uns quês criativos que ele tira assim do nada, que você não estava esperando, isso pra atuação é muito rico. Mas o Jesuíta Barbosa já se consolidou como um ator de uma oitava muito larga. Ele passeia por vários tons com muita facilidade. Ele se entrega. Todo personagem é mais importante do que o Jesuíta Barbosa. O Chay Suede ainda tem marca de Chay Suede nos personagens que ele faz. Então você vê o Chay Suede, você espera dele o que ele mostra. O Jesuíta Barbosa não. Quando você vai falar com ele, ele parece um bichinho medroso, envergonhado. Os personagens dele são os mais variados, das várias intensidades. Então, eu acho que nem na mesma caixinha dá pra colocar. Tá bom. É isso, muito obrigado, viu? Olha, tinha tanta coisa pra falar, vai ter que voltar mais vezes. Eu tenho que lhe dar um presente, desculpa. Eu trouxe pra você a caneca, desculpa, eu ia acabando mais rapidinho. João, desculpa, é só uma caneca. João vai matar a gente aqui. Do Desafio do Ator, que é o meu workshop, o meu curso pra atores, tá? Então eu trouxe aqui pra você, tá aqui a caixinha também. Fazer minha carinha de Odete Roitman. Tá bom? E como agradecimento pelo convite. Viu? Volte mais vezes, o papo foi muito bom, rendeu. Ele que é o terror dos atores da Rede Globo, o terror. Ele estará lá. Se você interpretar mal, ele estará lá. Muito obrigado, João. Pra seguir o João Salles, como que eu faço? Você vai botar no Instagram João_Salles_D. Underline aquele tracinho embaixo, João_Salles_D. É isso, gente. Lembrando que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, meu povo.